O Instituto Religioso das Medianeiras da Paz apresenta testemunhos sobre Dom Campelo. Conciliadora, Irmã Mariana, Medianeiras da Paz. E vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Dom Campelo, Irmã Mariana. Quando foi que a senhora conheceu o Dom Campelo? Eu conheci o Dom Campelo em 31 de julho de 61, em Humans, por ocasião da visita pastoral, que o mesmo me dirigiu o convite. Nesse mesmo dia? Sim. Primeiro dia que sim. você encontrou, ele já lhe dirigiu o convite? Ele já me dirigiu o convite e eu disse sim. Naquela ocasião foi com muita emoção, um momento de muita emoção que eu vivi, e ele mandou que eu falasse com a irmã Benícia, sim, que fazia companhia na visita pastoral, e uma aspirante, Rosilda. E a irmã Benícia conversou comigo, e no dia 1º de agosto, no mês vocacional, eu cheguei no Centro Social Pio 11 para iniciar meu aspirantado. Uhum. Então eu guardo uma lembrança muito forte. E hoje estou vivenciando isso. Sim, a senhora falou 31 de janeiro? 31 de julho. E em agosto já veio? Sim. Ah, foi muito rápido, né? Foi uma decisão muito rápida, meu pai estava no sítio e ele estava vindo para o povoado que é o Mans, onde estava sendo realizada a visita pastoral. E quando o Dom Campelo falou comigo, que eu disse que viria, ele disse: vá falar com a irmã, ela está aí e ela vai te orientar, vai te dizer o que você vai poder fazer. Então, conversei com a irmã Benícia e fiquei aguardando a chegada de meu pai, sim, para receber dele um sim ou um não, porque naquela ocasião foi assim foi uma coisa muito rápida, não sei, Deus me tocou, eu já havia sentido alguns anos atrás, o instalo vocacional que se deu aos 13 anos, por ocasião do Congresso Eucarístico em Salgueiro. Ah, sim. E eu, Dom Avelar. Sim, Dom Avelar. Naquela época eu senti o estado vocacional e o desejo de entregar a Deus na vida religiosa. Mas como a gente não tinha acesso, e foi na ocasião da visita pastoral que chegou o momento certo de dar o sim, e esse sim foi muito consciente. Já são 54 anos de vida na família medianeira, na congregação das Irmãs Medianeiras da Paz, a qual me sinto membro, integrada, forte, cheia de entusiasmo. Me diga uma coisa, e sua formação foi aonde se processou? A minha formação se processou, no início fui para Araripina. Ah, sim, fomos colegas. Fomos colegas um pouco, né? Mas não deu certo porque eu tive problema de saúde. E o Dr. Sebastião pediu que eu viesse para Petrolina, porque eu tinha que fazer a cirurgia de apendicite. Eu vim para Petrolina e aqui fiquei, não retornei mais a Araripina. O próprio Dom Campelo não foi a favor que eu retornasse. Sim. Eu fiquei no Pio 11, do Pio 11 ao Palácio. O Palácio. Onde eu prestei
serviço, onde estive sempre atenta, tanto nas conferências, tanto na formação que a gente tinha aqui, com Maria Antônia, com Maria de Lourdes. Então, a minha formação toda foi iniciada aqui nesta casa onde eu entrei. Muito bem. E a presença de Dom Campelo, a atuação de Dom Campelo naqueles inícios, como era? A presença de Dom Campelo era muito forte. Ele sempre estava, quase que ele não permanecia tanto aqui, mas Dom Campelo viajava muito a diocese, todo o interior. Ele visitava muito, tinha aquelas organizações sociais, Legiões Agrárias, aquele programa Obra da Santa Infância. Obra da Santa Infância, alfabetização, as escolas radiofônicas, implantou o MEB, né? Implantou o MEB, Movimento de Educação de Base. Sim, né? Então ele viajava muito. Viajava muito e até para suprir também a ausência, a falta de sacerdotes, né? Justamente porque quando ele assumiu eram poucos padres. Eram pouquíssimos padres. Pouquíssimos, eram 9. Eram 9 e sobre 25 padres. Eram 9 na época, eram 9 sacerdotes. E não obstante tantas viagens e tanta atenção à necessidade do povo, ele era com a presença marcante aqui. Muito presente. Irmãs, a congregação que nascia, né? Sim, que nascia, ele era muito presente, estava sempre com a gente. Dava formação também. Formação também, ele fazia conferências. Nessas conferências ele falava muito da ternura do amor de Deus, né? Se comovia às vezes em falar de Deus, do amor de Deus. Mas ele tinha expressões muito frequentes, né? Tinha. Por exemplo, santidade e apostolado, o que mais ele falava com muita frequência, né? Com muita frequência ele dizia: minhas filhas, vocês foram chamadas à santidade, à vida de perfeição, e só conquistarão mediante a oração, o trabalho, e ele dizia sempre: ora et labora, né? A expressão de São A Bento, expressão né? de São Bento. Então, ora et labora era através do trabalho ligado à oração, a ação ligada ao trabalho, a ação ligada à contemplação. Então, eu acho que o Dom Campelo foi muito feliz em iniciar uma congregação com esse lema, santidade e apostolado. Ele viveu isso, ele recomendou, foram palavras muito fortes, e ele fez com que isso fosse de fato vivido. A senhora disse que viveu também no Palácio Episcopal. Qual era, assim, a relação dele com os padres, com o povo? Ele congregava de vez em quando para momentos fortes, como era? Eu trabalhei praticamente 2 anos no Palácio, né? Sim. Mas a convivência de Dom Campelo com os padres era muito boa. Ele tinha um bom relacionamento com o clero, apesar de algumas dificuldades, mas ele se relacionava, ele estava sempre presente, promovia almoço, promovia encontros para alegrar os padres, a fim de congregá-los e trazê-los mais para perto. Ele foi sempre uma autoridade muito presente, não distanciada do povo. E o povo aqui em Petrolina acolhia bem as irmãs? No início,
eu não conheço bem a história do início, mas na época em que Dom Campelo fundou a congregação, surgiram algumas dificuldades do acolhimento, né? Acontece, né? Do acolhimento, mas depois o povo foi Se se acostumando, foi aceitando, foi acolhendo, foi dando também um certo apoio, estando também presente nas atividades com as irmãs. Então isso foi marcante. Dom Campelo, ele tinha uma atividade muito intensa e ele olhava a diocese em todos os seus aspectos, né? Então ele se preocupou com o social, com a educação, com a saúde e com a evangelização. Todo esse seu empenho não prejudicava a sua dedicação como pastor da igreja, esse empenho às demais dimensões, né? Além da evangelização, das visitas que ele tinha que fazer, tudo isso não deixava assim, não tomava o seu tempo da ação evangelizadora, do seu pastoreio, ou tudo era como pastoreio, ação pastoral? Tudo em Dom Campelo foi ação pastoral, ação de pastor. Ele não colocou nada de lado, mas ele colocou como meta a sua ação pastoral, atender o povo de Deus, atrair o povo de Deus nas diversas dimensões, na saúde. Era um médico. Até mesmo agia como se fosse médico. Agia como médico. Muitas pessoas o procuravam, né, para medicá-lo, se medicar com ele, né? E ele fazia algumas medicações assim, de remédios que não prejudicavam, né, a ninguém. Então ele, na sua ação de pastor, ele foi pastor, ele cuidou, foi conselheiro, foi médico, foi amigo, foi pai. E era de uma ternura muito grande com os pequeninos e com os pobres. Isso que eu ia lhe perguntar, como era a relação dele com os pobres, a atenção que ele dava aos pobres. A atenção de Dom Campelo com os pobres era muito grande. Ele os abraçava, ele os acolhia e todo o empenho pastoral. E os ajudava. E os ajudava. E todo o empenho pastoral era visando o bem dos pequeninos na pessoa do empobrecido. Então, ali tem uma frase que diz assim: Dom Campelo era um coração ardente da caridade pastoral. Uma frase de Dom Nivaldo. Então, coração ardente de caridade pastoral. Então, o que a senhora está dizendo está comprovando exatamente isso, é isso? Sim. Que ele tinha esse amor ardoroso para com os pobres, é uma caridade pastoral. Caridade pastoral. E também o dar sempre. Dom Campelo, quando eu estava no palácio, no Natal, ele fazia sempre, ele levava sempre 2 idosos para passar o Natal com ele. Dentre os pobres? Sim, entre os pobres, ele, se não podia convidar a todos, ele levava, ficava ele levou com 108 anos. O quê? 108 anos, eu fui testemunha, e esse povo ficava numa alegria tão grande, os familiares deles, né? Em ser acolhido, onde eles nunca tiveram acesso e estavam tendo com a presença de Dom Campelo. Né? Que bonito, né? Que bonito. E Dom Campelo, ele era um homem muito eloquente. Muito ardoroso. Ardoroso no falar, né? Ele falava com muita eloquência, com muito ardor. Seus sermões na catedral deixava todos muito admirados, né? Atentos.
E quanto a isso, ele era uma pessoa, seu perfil era de uma pessoa humilde e simples, expressava simplicidade e humildade, junto a essa eloquência, como era? Olha, não dava para se perceber autossuficiência na pessoa de Dom Campeiro. Não se percebia. Não se percebia, se percebia a verdade. Pela expressão, pela maneira de se comunicar, se percebia nele a verdade. O enfoque maior era anunciar o reino de Deus. Nunca percebi em Dom Campeiro nenhuma atitude que dissesse eu sou mais do que os outros, não. Às vezes ele dizia, às vezes a gente sentia até um pouco, porque ele era muito imponente, né? O tipo dele, o tipo dele muito imponente, o tipo dele era uma pessoa muito atraente, atrativa, muito alegre, festiva. E gostava de fazer festas. E como o Dom Campeiro era festivo, eu tenho uma recordação muito grande das coisas de Dom Campeiro. Irmã Isabel é uma... Olha, estão me chamando. Espera. Eu vou pedir que ela espere um pouquinho, tá? Irmã, chega já. Tá na gravação, viu? Chega já. Não tem problema, tá na gravação. Chega já. Que tem criança. Aí a gente termina da guerra, viu? Então, você está dizendo que ele era pessoa alegre, festiva, gostava de promover festas. Eu me recordo um aniversário que eu passei dos meus 35 anos. O Campeiro chega em Salvador, na casa onde nós morávamos, com um buquê de 35 rosas. Que bonito, não é? Rosas, ele disse assim, minha filha, o seu presente são rosas príncipe negro. E eu me comovi naquela época, eu estava vivendo um pouco de dificuldade, mas foi um momento tão gratificante. Ele sentia prazer de dar prazer a gente. Sentia prazer de dar prazer. Né? Promovia passeio, né? Ele mesmo promoveu passeio em alto mar, né? De navio, em Salvador. Foi uma coisa, francamente, era uma pessoa muito que tinha preocupação de dar prazer. Quais as virtudes que a senhora ressaltaria mais assim, perceptíveis nele? Eu acho que as virtudes perceptivas, muita caridade. Muita caridade. Generosidade. Generosidade e verdade. E verdade. Ternura. E ele era às vezes muito mais mãe do que pai. E uma outra coisa que se destacava muito, ele era um homem da esperança, né? Sim, destacava, ele era uma pessoa que tinha muita confiança. E a esperança era, ele dizia assim, a esperança é algo tão nobre, tão grande, que nos desperta a confiança no amanhã. Então, são muitas virtudes, muitas que para mencionar aqui seria... Você diria que é uma iniciativa importante a congregação se empenhar pela causa de beatificação dele? Sim, eu acho
Eu dou o maior valor por esse empenho e a congregação deve fazer isto, porque Dom Campelo é santo. Dom Campelo é santo pela vida que ele viveu, pelo que ele anunciou, pelo que ele fez. Ele é um santo. Que Deus nos ajude, né? Importante que as pessoas reconheçam isso, né? E que também intercedam a Deus, peçam a Deus por intercessão de Dom Campelo, para que nós possamos ter, de fato, graças alcançadas, milagres, porque uma coisa importantíssima, a primeira coisa é que o candidato tenha fama de santidade. Então é preciso que não esteja apenas no âmbito da nossa vida religiosa medianeira, mas também do povo de Deus. Por isso, nos nossos trabalhos, nas nossas relações com o povo de Deus, é muito importante que vá motivando as pessoas para invocar a intercessão do Campelo. E eu faço muito isso. Faça isso. Faço muito isso. Inclusive, eu tenho assim uma confiança muito grande em Dom Campelo. Já teria algum testemunho assim de alguma graça alcançada? Sim, eu não sei se é uma graça, mas foi uma coisa que eu alcancei, que eu digo, eu gosto muito de Santo Antônio. Sim. E na ocasião eu perdi um documento. Eu rezei o responso de Santo Antônio, porque eu aprendi com meu pai, rezei o responso de Santo Antônio e fiquei aguardando 3 dias e procurando, insistindo, e nada de encontrar, em tudo que era de gaveta, nada de encontrar. Aí eu disse: Santo Antônio, eu vou lhe deixar de lado, eu vou procurar outro Antônio, porque eu sei que ele é das causas impossíveis. Aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, esse Dom Campelo me deu uma luz. Me indique uma luz. Quando foi 5h30 da manhã, eu botei os pés, nem calcei a sandália, eu botei os pés no chão e fui direto para a gaveta. Estava lá. Quando eu tirei a gaveta, estavam os documentos. Aí eu disse: foi uma graça alcançada, eu tenho que reconhecer que sempre aí a irmã Delza disse assim: eu perdi minha identidade quando fui para ali. A irmã Delza disse: peça a Dom Campelo. Eu disse: eu já pedi a Santo Antônio, mas eu não vou pedir a Dom Campelo muito assim as coisas, não. Eu quero pedir a Dom Campelo quando a coisa é impossível mesmo. A irmã achou a identidade, ela depois me ligou. É interessante que já é mais ou menos uma dezena de pessoas que me dão testemunho de que Dom Campelo atendeu em coisas perdidas. Em coisas perdidas. Eu mesma, já umas 5 vezes, consegui, assim, parecia impossível, e na hora que eu pedi a Dom Campelo, parece que era como se ele pegasse minha mão e direcionasse para o local onde está aquilo que eu estou procurando. Mas foi o que aconteceu. Muitas pessoas já me falaram sobre isso. Mas foi justamente o que aconteceu comigo. Me deu uma luz. Quando me sento na cama, fui direto com quem ele deu a pista lá. É interessante, né? E eu fui lá e eu fiquei muito emocionada, né? Porque na hora eu vibrei, eu disse: meu Deus, meu pai, muito obrigada, você é das causas impossíveis. Tenho vários testemunhos.